Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Clínica Climaterium, clínica especializada em um momento tão importante da vida feminina, que é justamente o climatério e a menopausa. Eu estou recebendo aqui a doutora Renata Ianetta, seja muito bem-vinda. E nós vamos aqui falar sobre esse assunto tão importante. Existem muitos mitos, muitos tabus, muitas dúvidas ainda em relação a este tema. E eu gostaria já de começar te perguntando, doutora, o que é exatamente o climatério? Bom dia, é um prazer estar aqui com você, por esse podcast, participando deste podcast 100% feminino. Pois é, de Renata para Renata. Das Renatas e bem representativo do período do climatério, né? Sim, Nós sim. duas estamos já nele. Exatamente. Né? Então, o climatério é uma fase da vida da mulher que começa ao redor dos 40 anos e se estende até os 65. E nessa fase, a gente vai ter algumas alterações hormonais, umas flutuações hormonais. E essas oscilações hormonais, elas refletem uma série de sintomas que as pacientes acabam manifestando. O principal deles são os fogachos, né? Que as pacientes se sentem mais incomodadas, mas tem uma infinidade de sintomas que a gente pode ir conversando aqui ao longo do tempo. Climatério é diferente de menopausa. Como é que a gente pode identificar essas duas palavras? O que elas significam na vida feminina? Então, menopausa é a data que a mulher menstruou pela última vez na vida. Então, por exemplo, você menstruou no dia 10 de janeiro de 2022 e não menstruou nunca mais. É o último sangramento que você teve. Então, a menopausa é uma data. E o climatério começa ao redor dos 40 e se estende até os 65 anos. E essas oscilações hormonais, elas acontecem até que o hormônio diminui bem a produção, o ovário diminui bem a produção hormonal, do estradiol principalmente, e a menstruação cessa. Então, a menopausa é uma data e o climatério é uma fase, é um período. Então, é bem diferente. Doutora, é possível uma mulher que entrou na menopausa ovular ou não? Não. Não então, mais. A partir do momento que teve a menopausa, zera a possibilidade de engravidar. Então, não engravida nunca mais. Então, se passar os 12 meses, não teve menstruação mais nenhuma, a chance de engravidar é zero. Agora, algumas mulheres acabam passando por esse período uma menopausa precoce, né? O ideal, aliás, eu não sei se eu posso falar dessa forma, né? Normalmente é a partir dos 40, é isso? Isso, abaixo dos 40 ela é classificada como precoce. Precoce. O que acontece, o que leva, quais são os sintomas ou os fatores que levam a mulher a ter uma menopausa precoce? Muitas vezes o componente hereditário, né, é o principal. Então, a mãe ou a avó tiveram uma menopausa precoce, a filha também acaba desenvolvendo. Então, o caráter genético, ele é muito importante nesses casos, né? Mas pode estar relacionado com, por exemplo, doenças autoimunes, né? Pode estar relacionado com atividade profissional, de repente a pessoa é exposta a uma série de radiações no dia a dia e acaba atrapalhando o funcionamento do ovário. Então, principalmente são as atividades profissionais que induzem uma falência ovariana precoce, doenças autoimunes e a questão genética. Certo. E agora a gente vai falar um pouquinho desses sintomas, né? Além do fogacho, que é mais comum no começo, certo? É aí que a mulher percebe que ela está entrando em menopausa? É o mais comum, é o mais popular, o sintoma mais popular. Então, muitas pacientes que não têm fogacho, elas acham que elas não estão no climatério. Né? Mas tem pessoas que não têm fogacho, mas já tem uma alteração importante do humor, por exemplo. Então, fica mais irritada, mais nervosa, sem paciência, acaba tendo mais crise de ansiedade, episódio de depressão. Então, ao longo da vida, por exemplo, na gestação, no pós-parto, que são fases que são muito comuns aparecer depressão, Sim. Essa depressão ela pode voltar no climatério, né? Pode ter uma recidiva no climatério. Então, pessoas que tiveram um histórico de depressão ao longo da vida têm uma chance grande de ter depressão novamente no climatério. Então, as alterações de humor são muito importantes, as alterações do sono, então a qualidade do sono muda muito. Então, a paciente desperta muitas vezes 3, 4 horas da manhã no meio da madrugada e tem dificuldade para voltar a dormir. Tem alterações da libido, que é uma queixa muito comum também. A parte cognitiva também pode ter prejuízos, então a concentração, memória, raciocínio. Tem aquela névoa mental. Então a gente está aqui conversando, de repente não vem a ideia, não vem a palavra, depois você até lembra, mas tem uma falha ali da memória. Então isso acaba também, acontecendo com muita frequência no climatério. Interessante. Uma névoa mental que a gente fala.
Então, tem vários sintomas. Então, Uhum. muitas vezes as mulheres atribuem a problemas do dia a dia, porque está muito preocupada, trabalha muito, está estressada. Então, acho que a alteração do sono tem a ver mais com o aspecto emocional, acho que a questão da libido tem a ver mais com um relacionamento mais longo, e acaba que não agrupa os sintomas todos numa síndrome só. Então, muitas vezes ela acha que não está no climatério, mas já está há muito tempo. E perde a oportunidade, muitas vezes, de tratar, de cuidar e ter uma melhora na qualidade de vida, né? E por isso é tão importante ela fazer os exames periódicos com o ginecologista, porque para mim é uma surpresa todos esses sintomas, porque como você mesma disse, a questão do fogacho é o mais comum, é o que chama mais atenção. É o que chama mais atenção, mas os outros sintomas era desconhecido para mim. Ah, então olha só. Muito interessante. Agora, doutora, tem algumas mulheres que fazem uso de DIU com hormônio. E muitas vezes ela fica por anos, ela troca a cada 5 anos, eu acho que é mais ou menos por aí, né? E talvez ela entre nessa questão da menopausa e não saiba disso. Como é possível identificar a partir de um momento em que ela está usando esse método contraceptivo? E a outra pergunta, já emendando nessa, que tem a ver também, é se esse tipo de método ajuda para que ela tenha uma menopausa precoce. Então, assim, por definição, a menopausa, a gente tem que ter alteração hormonal. Então, tem um exame, um marcador que chama FSH. Quando ele está acima de 30, e associado a isso, 1 ano sem menstruação, a gente fecha o diagnóstico de menopausa, né? Mas quando você está com o DIU, você para de menstruar, muitas vezes pelo simples fato dele estar lá no seu útero. Então, o parâmetro clínico, a gente perde o parâmetro, né? A gente perde essa análise. Então, é mais pela dosagem dos hormônios. Então, se você faz uma dosagem hormonal seriada, repete essa dosagem aí com um intervalo de uns 6 meses e percebeu que o FSH realmente está acima de 30, a gente já fecha o diagnóstico realmente do climatério. Desculpa, da menopausa, certo, né? E o Mirena, né, que é o DIU hormonal, ele libera progesterona, ele contribui para a reposição hormonal no sentido que a progesterona ela é importante para prevenir contra o câncer de endométrio. Então, se eu faço a opção por já iniciar a reposição hormonal, eu vou passar o estradiol, né, independente da via, teria que estar associado à progesterona, mas como o DIU já está presente, eu excluo a necessidade da progesterona. Então, usa só o estradiol e dependendo da queixa, do quadro clínico, a gente associa a testosterona também. Né? Então, o Mirena, não é que a produção do hormônio dele no útero vai ajudar nos sintomas. Ele está ali como um fator protetor contra o câncer de endométrio. Então, ele contribui na composição da reposição hormonal. Certo. Ele é importante também. Tanto que se a pessoa já tiver apresentado a menopausa, a gente não tira o Mirena. Deixa ele até quando ele vencer, que até então eram 5 anos, agora a gente já sabe que são 7. Certo. Né? Mudou. Né? Nos Estados Unidos, eles já deixam 8 anos o Mirena. Então, aqui no Brasil, mudou para 7 anos. Então, a gente deixa esses 7 anos e, se for optar pela reposição hormonal, continua a reposição hormonal com o Mirena. Venceu a data do Mirena, tira o Mirena e daí coloca a progesterona na reposição hormonal. Certo. Mas o uso do Mirena não incide em nenhum fator para a menopausa precoce? Não. Não tem nada a ver? Não. A confusão é porque o Mirena leva uma ausência de menstruação. Certo. Então, a pessoa acha que porque não menstruou, teve a menopausa. Não necessariamente. A pessoa pode não menstruar aquele tempo todo, 5 anos que ele dura, tirou o Mirena, volta a menstruar. Então, ele não induz uma menopausa precoce. Ele só leva uma ausência de sangramento. Certo. Mas a menopausa precoce não tem nada a ver com o uso de DIU. Nem o DIU Mirena, nem o DIU de cobre, absolutamente nada. Ok. Agora, doutor, uma outra questão que também é muito importante é a libido da mulher neste período. Como é que ela lida com isso? E o que é possível fazer para que ela não sinta? Então, a libido é uma queixa muito comum nessa fase, né? Eu digo assim, se for fazer uma estatística, mais de 90% das mulheres têm essa queixa, né? Que coincide também com períodos da vida que ela anda mais estressada, sobrecarregada, no cuidado com os filhos, cuidado com a casa, com o trabalho. Então, obviamente, a libido ela é muito complexa, tem vários fatores que influenciam nela. Mas, sobretudo, a parte hormonal tem uma influência muito grande. Então, entrou no climatério, percebeu que já tem uma queda importante da libido, já é possível iniciar a reposição hormonal, mas não só com a testosterona. Porque existe esse mito, né? Que é só a testosterona que é responsável pela libido e não é. O estradiol é muito importante. Então, uma reposição hormonal
eficaz para o tratamento da queixa da perda da libido não é só testo. O ideal é você usar o estradiol, a progesterona em quem precisa usar para proteger contra o câncer de endométrio e outros benefícios que a progesterona também tem, e associar a testosterona. Então, o benefício para a libido é muito maior quando você usa a reposição hormonal propriamente dita do que quando você usa só a testosterona, que é muito comum hoje em dia. Sim. Então, tem muita paciente que chega na clínica usando só a testosterona, sem referir melhora da libido, e a gente associa com estradiol, e não vou falar para você também que melhora maravilhosamente bem. E tem uma resposta boa, não volta a ser o que era antes, mas melhora muito mais do que só a testosterona isolada. E além da libido, imagino que também, para que ela possa fazer um exercício físico, para que ela possa ficar animada para outras atividades, essa reposição também é importante. Também, né, nessa fase, a taxa de metabolismo basal diminui muito, né? Então, a gente tem uma tendência a ganhar peso. Então, quando você ganha peso, principalmente peso nessa região de gordura abdominal, então a paciente muitas vezes ganhou peso, não está com o corpo legal, não está se sentindo bem, não se sente atraente, isso também influencia no desejo. Sim. Então, você faz a reposição hormonal, o metabolismo volta a aumentar, você consegue um controle melhor do peso, você se sente mais bonita, mais atraente, também tem uma consequência positiva na libido nesse sentido. Agora, Entendeu? doutora, mito ou verdade? Reposição hormonal, não sei se a testo, estradiol, progesterona, pode causar câncer na mulher? Não, Tem um não. período que ela pode usar e depois ela tem que tirar, porque isso pode acontecer alguma outra coisa grave com ela? Tá. Foram algumas perguntas juntas, mas vou Vamos responder lá. na primeira, não causa o câncer. Tá. Mas voltando um pouquinho na outra pergunta que você falou. Então, existe uma janela de oportunidade para reposição hormonal, que são os 10 anos pós-menopausa. Então, se você teve a menopausa lá com seus 42, e você chega lá na clínica com 58, querendo fazer reposição hormonal, já passou a fase. Sim. Então, são os 10 primeiros anos pós-menopausa. E existe a segurança de usar nesse período. Ou se a pessoa também não tiver nenhuma doença cardiovascular, não teve infarto, não teve derrame, não tem placa de gordura nas carótidas, então não tem risco para doenças cardiovasculares, ela pode fazer reposição hormonal dentro desses 10 primeiros anos. Mas suponhamos que ela tenha tido 2 anos pós-menopausa só, mas ela já tem doenças cardiovasculares, não pode usar, porque o benefício do uso do hormônio é menor do que o risco. Então, a gente tem que avaliar também quanto tempo de pós-menopausa, qual doença que a pessoa tem, qual comorbidade que ela tem, qual risco que ela corre. Não é só a questão do câncer, que a preocupação grande é o câncer, né? Sim. Se vai ter câncer ou se não vai ter. Não. O hormônio, ele pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares em quem já tem fator de risco. A gente tem que ficar atento nesse sentido também. Agora, o câncer. Se a pessoa tem histórico familiar, vamos supor, a mãe, principalmente parente de primeiro grau, mãe, a irmã, a gente evita administrar o hormônio. A gente primeiro opta por tratamentos mais naturais, no fitoterápico, tem medicações controladas que ajudam também nos sintomas. E numa última possibilidade, numa última hipótese, se a pessoa não melhorou com nada, mesmo com histórico familiar positivo, a gente pode investigar se a pessoa tem alguma mutação genética, se ela herdou essa tendência de desenvolver o câncer ou não. E caso não dê positivo, a gente pode ponderar o uso do hormônio também. Porque o hormônio, ele não causa, ele não vai desenvolver o câncer. Mas se a pessoa tiver alguma célulazinha já maligna que algum exame de imagem não conseguiu detectar, o hormônio, ele acelera o desenvolvimento do câncer. Ele cresce mais rápido. O prognóstico é pior. Então, a gente tem que tomar cuidado. Investigar o histórico familiar, fazer os exames, obviamente, de imagem, tem que ser feita uma mamografia, pelo menos uma ultrassom transvaginal, uma mamografia nas pessoas que vão fazer a reposição hormonal. O que eu vejo muito, hoje em dia, pacientes que passam com outros colegas, tem várias especialidades que passam a reposição hormonal hoje em dia, né? Tem endocrinologista que passa, tem médicos da medicina integrativa que passa, médicos relacionados com esporte, tem várias pacientes que chegam na clínica em uso de reposição hormonal e não fizeram uma mamografia. Tem paciente usando hormônio 5 anos e não fez uma mamografia. Eu já peguei paciente que estava usando muito tempo o hormônio e quando faz a mamografia está com suspeita de câncer, ele nem sabia que tinha suspeita. Então, resolveu usar reposição hormonal, que faça bem feito. Faça o rastreamento com todos os exames para você se assegurar que você não corra risco. Não só de câncer de mama,
né? Mas não tenha risco de ter doenças cardiovasculares, que é infarto e derrame, não tenha risco de desenvolver trombose, se a pessoa tem um histórico familiar de trombose importante. Também é importante você fazer um rastreamento de trombofilias, né? Então, vamos supor, teve uma mãe que teve trombose, uma irmã que teve a trombose. Eu costumo sempre pedir os exames para ver se a pessoa herdou essa tendência de desenvolver trombose também. Porque o hormônio aumenta o risco de trombose. Sim. Então, tem que ter todo esse cuidado, tanto do histórico familiar quanto pessoal. E daí, claro, se a pessoa tem uma tendência a desenvolver e ela precisa usar hormônio, utilizar uma via que diminui o risco de trombose, que é a via transdérmica. E não a via oral, que aumenta o risco de trombose. Então, não é só usar hormônio, né? Avaliar o histórico pessoal, o histórico familiar, os exames de rotina todos, para daí resolver qual a melhor reposição hormonal, qual a melhor via de administração, se ainda está em tempo de usar ou não, se ainda está na janela de oportunidade ou não. Então, são vários detalhes que são levados em consideração. Informações extremamente importantes, porque para mim está sendo uma aula. Eu nunca ouvi isso de um outro especialista. E o que eu vejo também são muitas mulheres se automedicando em relação à reposição hormonal, porque deu certo para amiga, copia a fórmula, mal sabendo que isso pode causar um risco e um dano irreversível para ela. Sim, pode ter complicações graves, mas também o que acontece? Cada pessoa tem uma necessidade do hormônio, não adianta você copiar a fórmula da sua amiga. Então, pode ser que para ela um miligrama de estradiol seja suficiente, pode ser que para você seja 1,5, 2, pode ser que para ela não precise da testo e para você a testo seja indicada. Então, assim, cada caso é um caso, é muito individualizada, né, a reposição hormonal. Não é algo que se copia. Né? Tem uma variabilidade muito grande das receitas das reposições hormonais, né? Então, não é algo que a gente indica, principalmente para não correr o risco, porque a pessoa não está avaliando o histórico dela, pessoal e familiar, mas principalmente porque pode ser que não seja efetiva. Exatamente. Doutora, existem efeitos colaterais para quando a mulher faz uso dessa reposição hormonal? Existem. Então, pode ter, principalmente nos 6 primeiros meses pós-início da reposição hormonal, um pouco de sangramento. Então, muitas vezes a pessoa está anos sem menstruar, ela pode ter um sangramentozinho de escape. A mama pode ficar um pouquinho mais dolorida também, ficar mais sensível. Dependendo se a pessoa usa por via oral, pode dar sintomas gástricos. Por isso, principalmente, que eu dou uma preferência mesmo pela via transdérmica, né? Pelos cremes. Algumas pessoas que normalmente já têm varizes, um pouco mais de inchaço nas pernas, pode aumentar um pouquinho os vasinhos das pernas. Então, tem alguns efeitos colaterais que são coisas simples e que com o tempo vão melhorando e a gente vai se adaptando. Quando eu comecei a fazer a reposição... Quando eu comecei a fazer a reposição, só pedi para a doutora Renata levar o microfone um pouquinho mais para perto. Ah, desculpa. Quando você afasta também. Tem que voltar? Não, é só você, o corpo, aproximar. Ou aproximar o corpo, ou levar o microfone mais para perto. Ah, tá. Então, a Renata ia dizer quando ela começou a fazer a reposição. Tá. Gravando. Quando eu comecei a fazer a reposição hormonal, eu tive queda de cabelo. E até ajustar a porcentagem da testosterona, eu comecei a ter muita queda mesmo. Quando ajustou, foi ok. Melhorou. Mas a queda também é um efeito colateral, também, né? Um possível efeito colateral. Mas claro que assim, o ideal é você investigar se essa queda tem outros fatores também. Né? Avaliar suas vitaminas, ver se tem déficit de ferritina, vitamina B12, vitamina D, né? Não é só colocar tudo na conta da reposição hormonal, né? É verdade. Tem que investigar se tem outros fatores que estejam influenciando. Mas principalmente a testosterona pode levar um pouco de queda de cabelo, sim. Daí a gente ajusta a dosagem, Sim. né? Diminui um pouquinho, uma dosagem que seja satisfatória para você ter a melhora da libido e outros benefícios, mas que não tenha queda de cabelo. E tem pessoas que não podem usar nada. Tem pessoas que têm uma queda de cabelo importante já ao longo da vida, muitas vezes histórico familiar de alopécia, e um pouquinho de testosterona que você usa já aumenta. Pode piorar. A gente evita administrar a testo. Certo. O estradiol não teria problema, estradiol e progesterona não, mas a testosterona já influenciaria mais na queda. Isso tudo pode ser identificado através de exames de sangue. Essa questão da mulher, se ela pode ou não pode fazer uso, o seu histórico familiar e pessoal e a sua resposta ao uso do hormônio. Tá. Então, como você ficou clinicamente depois que começou a usar. Se Entendi. você começou a usar e apresentou uma queda importante, obviamente está relacionado com o uso do hormônio. Daí a gente suspende ou diminui a dosagem. Certo. Mas pelo exame laboratorial não tem como a gente saber. É só você usando na prática mesmo.
Agora, doutora, a reposição hormonal é a única maneira da mulher cuidar dessas questões da menopausa, dos efeitos da menopausa? Não, é uma maneira muito eficaz e muito bem-vinda para quem pode, para quem não tem contraindicação, né? Mas, sobretudo, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, o controle do peso, passar com cardiologista com frequência. Então, nessa fase do climatério, se a pessoa não fizer a reposição hormonal, ela tem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, tem que fazer consulta com cardiologista periódico, fazer os exames de rotina cardiológica, eletro, eco, ultrassom de carótida. Então, tanto o cuidado com a alimentação, atividade física, saúde cardiológica, saúde óssea, né? Fazer a densitometria óssea, que nessa fase é muito comum a perda de massa óssea, né? Então, assim, tem vários cuidados que a pessoa tem que ter nessa fase, que não se resumem só à reposição hormonal, Sim. né? Agora, o emocional dessa mulher também sofre algumas alterações. E como ela pode lidar com isso? São vários fatores, né? É uma nova fase da vida. Então, ela tem a questão do marido, se ela é casada, porque já diminui a libido, e a gente já falou que a questão a questão emocional também é influenciada neste período. É importante ela estar com a cabeça boa também, além desse tratamento, alguma outra coisa que ela possa fazer, que ela possa lidar melhor com essa fase. Sim, então assim, o que a gente recomenda nessa fase é se a pessoa tiver abertura para isso e se fizer sentido na vida dela, mergulhar no autoconhecimento. Essa é uma fase muito rica por autoconhecimento. Como ao longo da vida, nos momentos que a gente teve a TPM, na fase da TPM a gente fica mais nervosa, mais irritada, sem paciência, e coisas que a gente não tem coragem de falar no dia a dia, na TPM você fala, você se posiciona, você se defende. Então, para quem está aberta para o autoconhecimento, a TPM é uma ferramenta potentíssima de autoconhecimento. Só que já passou muitas TPMs, a gente nem olhou para isso muitas vezes. E agora no climatério é uma oportunidade muito rica e muito importante também, porque a gente vai lidar com muitas perdas, né? Você vai ter muitas perdas físicas, o cabelo não é o mesmo, a pele não é mais a mesma, a concentração, o raciocínio, a memória, a lubrificação da vagina, o corpo, concentração da gordura abdominal, então muitas vezes o corpo não fica como era antes. Então, assim, o físico, essa questão da persona, da imagem, o quanto a gente é identificado com a matéria, com o corpo, isso vai mudar ao longo da nossa vida. E a fase é a primeira vez que a gente se depara com essas mudanças, essas limitações. Então, o quanto não se identificar tanto com o corpo, com a persona e com o ego, falando uma palavra mais fácil para entender, e o quanto a gente poderia, é um chamado para um olhar mais interno, para você ficar mais voltada para a sua essência, para a sua alma, para o seu desenvolvimento emocional, para o seu desenvolvimento espiritual. Porque ao longo da vida, não só no climatério, cada dia que passa a gente vai envelhecer e vai ter muitas perdas. Sim. E, claro, você pode fazer botox, você pode fazer um preenchimento, pode fazer um peeling, pode fazer vários tratamentos estéticos, mas, fatalmente, nosso corpo não vai ser mais o mesmo daqui 10, 15 anos. Então, como não sofrer e não se frustrar tanto com isso? Né? Se voltando mais para a essência, para o que faz sentido na sua vida, para esse olhar mais emocional mesmo. Para a saúde, eu costumo falar que é um tripé, né? A saúde física, emocional e espiritual. Sim. A saúde emocional, muitas vezes, está indo de vento em polpa, mas a saúde emocional, muitas vezes, nem existe, né? A gente está tão voltada com o trabalho e com casa, com o marido, com o filho, com tantas coisas, tantas atribuições no dia a dia, e a gente acaba não tendo muito tempo para olhar para si mesma, para ver o que sente, quais são seus limites, quais são seus desejos, o que faz sentido na sua vida, o que te dá prazer, o que te dá bem-estar na vida. Então, o climatério é um chamado para um olhar mais interno, que você muda de uma fase que sempre foi que foi possível reproduzir, gestar, né? Agora não é mais possível gestar, você não tem a capacidade de reproduzir, mas você vai continuar a capacidade produtiva, você continua produzindo, não reproduz, mas continua produzindo. Né? Sim. Mas o como, né, nessa fase, conseguir se conectar mais com a essência, ter mais outros valores, né, no sentido mesmo do equilíbrio emocional,
e não tanto ficar apegado com a questão física. Eu não estou aqui defendendo que a gente tem que, não vamos pintar cabelo, não vamos cuidar do corpo, Uhum. não vamos passar creme, vamos só ficar natural e assumir a nossa idade. Não é isso que eu estou defendendo. A gente tem que continuar tendo vaidade e se cuidando. Mas o como ter uma vida com mais sentido, né? Porque no climatério a gente já passou mais da metade da nossa vida. Sim. Eu tô com 46, você tá com 47. 47. Eu não vou viver 92 anos. Não sei se vou. Mas se eu fosse viver tudo isso, como que eu quero viver essa segunda metade da minha vida? Uhum. Com mais leveza, com mais prazer, com mais alegria, sem se cobrar tanto, sem querer ser uma mulher perfeita, agradar todo mundo, ser legal para todo mundo, e muitas vezes você está sofrendo por dentro, engolindo calado e tendo uma vida sem sentido nenhuma, né? Então, o aspecto emocional é importantíssimo. Então, para quem acredita, para quem se abre para isso, se faz sentido para você, uma terapia é maravilhosa, se você achar que faz sentido. Sim. E também, se não fizer, não adianta você pagar ali, você vai jogar o dinheiro fora, não vai se abrir, não vai evoluir em nada, né? Mas uma terapia com a psicóloga, ou outras ferramentas, por exemplo, a meditação é fantástica nessa fase da vida do climatério, a yoga também, a acupuntura, então tem várias ferramentas mesmo de autoconhecimento, porque eu acredito que a única forma da gente ser feliz é mergulhando no autoconhecimento, não tem outra alternativa na vida. Eu concordo plenamente. Eu, com 47 anos, tive menopausa precoce. Eu nunca estive tão bem na minha vida como eu estou hoje. Mas Olha que porque eu também maravilha. cuido muito desse autoconhecimento. Eu realmente busco me conhecer. E essa fase, para mim, é a melhor fase em Da todos os vida. sentidos da vida. Porque tem a maturidade também, obviamente, mas o autoconhecimento realmente faz uma diferença Muito gigantesca na nossa vida. Então, é saber lidar melhor com as pessoas, com o parceiro, com o filho, com pares, Com a gente mesmo. com a gente mesmo. É entender o nosso momento, respeitar o nosso momento. Isso realmente é incrível. E uma coisa muito importante também, doutora, é o apoio do parceiro, né, para esta mulher. É, da mesma forma, depois que ela tem o bebê, ela tem um período diferente na vida dela e precisa do apoio do parceiro. Não é diferente agora, No nesse momento, no climatério. Com certeza. Por isso que a conversa é muito importante, né? A informação, o esclarecimento, até a gente mesmo se abrir e falar para o parceiro como a gente está sentindo. Exatamente. Não ter vergonha, né? Isso. Então, muitas vezes a gente já está numa fase sem muita libido e acaba algumas mulheres tendo relação só por ter, né? Sim. Porque o parceiro quer para satisfazer ele, tá, mas e você? Né? O quanto é importante aquilo para você? Não estou falando que você vai deixar também de ter relação sexual, mas compartilhar e falar, né, dessa dificuldade que a pessoa está tendo, buscar ajuda, ir no ginecologista, usar um creme lubrificante se for o caso, porque muitas vezes o marido está percebendo que a vagina está seca e também não faz nada, não conversa nada, não orienta nada, né? Às vezes, nossa, o que custa comprar um lubrificantezinho? Vai ajudar muito, né, na hora da relação. Sim. Porque se a relação é uma relação que a pessoa não sente prazer, né? A vagina tá seca, sente muita dor, muito incômodo, ela não vai querer repetir algo que não é prazeroso. Exatamente. Então, o próprio fato de doer já é um fator muito importante que influencia negativamente na libido. Não só o hormônio que está alterado por conta dessa fase, mas as dores na hora da relação. Então, coisas muito simples, que é usar o lubrificante, usar um creme de hormônio. Muitas vezes a mulher não pode fazer reposição hormonal por uma série de motivos, mas ela pode usar um creme de hormônio local. Também falar com o ginecologista. Muitas vezes ela chega na consulta e não fala, né, da queixa. Também existe então, essa a informação é muito possibilidade. importante, a busca de ajuda é muito importante, dividir as dificuldades com o marido. E os maridos, em geral, eles são compreensíveis, eles sabem, né, que essa fase da mulher já é um pouco mais complexa. Sim, sim. Muitas vezes o marido vai junto na consulta e fala, pelo amor de Deus, doutora, salva meu casamento, ajuda minha esposa, ela não tá bem, vamos fazer reposição hormonal. Tem muito marido que é muito legal isso, deles estarem juntos na consulta. Você vê o cuidado, a preocupação deles, é muito bonitinho. E o que eu vejo também, tem muitas mulheres nesta idade que são divorciadas e estão buscando novos parceiros, novos relacionamentos, e tem essa preocupação também, né? De estar ativa sexualmente, de se sentir bem, se sentir bonita para conquistar um novo parceiro. Então, ter estes exames, mais uma vez, corrobora para que ela se conheça e se garanta, né, nessa questão da autoestima dela também. Sim. Normalmente, os relacionamentos que se iniciam nessa fase,
eles têm de maneira geral, né, depois que a gente já tem uma evolução emocional, Sim. os segundos, terceiros relacionamentos normalmente são melhores, têm uma qualidade melhor do que os primeiros, porque a gente já passou por uma série de coisas, já aprendeu muitas coisas, né? Mas eu costumo brincar que muitas vezes um relacionamento novo é melhor que a reposição hormonal. Acho que posso dizer isso. Tem pacientes nossos ali que não fazem reposição e estão maravilhosamente bem. Com namorados novos e super felizes, bem realizados, né? Com a lubrificação boa, com a vagina ótima, né? Então, não estou falando que as pessoas que são casadas há muitos anos têm que separar e ter parceiros novos, não é isso. Mas só, assim, pontuando que como a parte emocional influencia na física, quando você está bem emocionalmente, todo o resto funciona. Exatamente. E muito bem, né? Agora, doutora, uma coisa importante também, né? A gente vai trazer aqui a clínica Climaterium, que é uma clínica que já tem 35 anos de existência, especializada neste período com uma equipe multidisciplinar para atender essas mulheres. Eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa equipe, do apoio dessa equipe para essa fase da mulher. Tá, então lá na clínica nós somos em vários ginecologistas, né? Nós somos em 5 ginecologistas, temos a parte de cardiologia, 2 cardiologistas, uma clínica geral que atua também como geriatra. Então, para fazer principalmente a reposição hormonal, a gente sempre pede uma avaliação cardiológica e na clínica faz todos os exames que são necessários. Então, faz o eletro, faz o ecocardiograma, o teste ergométrico, mapa de pressão se necessário. Então, toda a investigação cardiológica para a gente fazer uma reposição hormonal segura, a gente faz ali na clínica. E até os exames mesmo relacionados com o período do climatério, que é a rotina, né, completa, que são os ultrassons, a gente sempre faz tireoide, mama, transvaginal e abdômen, a mamografia, densitometria, todos os exames a gente disponibiliza na clínica. Então, toda a rotina do climatério em termos de exame de imagem laboratorial, a gente faz na climatério. Então, muitas pacientes vêm de muito longe, marcam um período da manhã, faz toda a rotina, já vai em jejum, faz exame de sangue, faz exame de imagem, passa em consulta e já numa manhã resolve tudo. Coisas que se você fosse fazer ultrassom numa clínica, uma mamografia na outra, sangue na outra, você ia perder dias na semana para fazer a rotina toda. Lá a gente consegue concentrar num período só e faz todos os exames necessários para o acompanhamento e para ter uma reposição hormonal segura. É um poupa-tempo da mulher ali, né? Porque isso a gente otimiza o tempo, né? Exatamente, isso é muito importante. Agora, doutora, com relação ainda a essas questões da nova fase da mulher, né? A gente pode trazer alguns outros fatores que ajudem esta mulher a viver melhor nessa fase. A gente trouxe aqui a questão de, para muitas é a melhor fase, é o melhor momento, e ela se amar, a gente falou até um pouco do autoconhecimento, da autoestima. Tem algo mais que a gente pode trazer para ela se cuidar, para ela se motivar, para ela ter essa, como eu posso dizer, esse sentimento de querer se cuidar e fazer a vida dela algo especial nesse momento da vida, assim. O que mais poderia ser feito, assim, que normalmente as pessoas já têm esse cuidado, que é a atividade física, que tem um benefício muito importante. Né, o exercício ajuda a gente a ficar mais motivada, mais animada, tem uma qualidade de vida melhor, um padrão do sono melhor, a libido melhor. Então, os sintomas do climatério, eles melhoram muito só com a atividade física. Então, até para quem não pode fazer reposição hormonal, ou para quem faz e quer uma qualidade de vida melhor, a atividade, principalmente a musculação, é o que a gente recomenda. Porque como tem muita perda de massa óssea nessa fase, e a musculação ganha massa magra e, consequentemente, massa óssea, então, para ter uma qualidade de vida, a atividade física é fundamental. Né? Não tem a questão também, se ela está nesse período, ter menos vontade de fazer uma atividade física, se sentir um pouco mais fraca? Sim, justamente pela perda de massa magra. Então, só o fato de você envelhecer, fez aniversário, só envelheceu, já perde massa óssea, massa magra, colágeno. Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo várias perdas. Então, se você não tem uma atividade física para o ganho de massa magra, muitas vezes, dependendo da idade que a pessoa está, ela já tem até uma sarcopenia, uma massa magra muito baixa. Então, não só atividade física, mas o uso de suplementos, por exemplo, a creatina tem sido muito utilizada hoje em dia, para te ajudar a potencializar no ganho de massa magra. O exercício também está relacionado com prevenção de Alzheimer, de demências. Então, a atividade física, sobretudo, é muito importante, né? Nessa fase do climatério. Uso de suplementos quando necessários.
Ginástica íntima também pode ajudar? Ajuda. A ginástica íntima ajuda na questão nessa fase a gente tem muita atrofia urogenital. Então, atrofia da parte urológica e da parte genital. Então, pode começar a aparecer também incontinência urinária na fase do climatério. Então, os exercícios da fisioterapia pélvica fortalecem essa musculatura do assoalho pélvico, diminui a incidência da incontinência urinária e tem uma resposta sexual, uma resposta positiva na função sexual da mulher. Que ela consegue se excitar mais e tem mais chance de chegar no orgasmo. Então, popularmente as pessoas chamam de pompoarismo, né? O exercício. Mas existe um fundamento científico, é fisioterapia pélvica. Então, fortalecendo essa musculatura e na hora da relação, a pessoa fazendo aqueles exercícios, ou até mesmo numa preliminar. Às vezes nem começou a penetrar, mas ela é uma forma dela se estimular. Sim. E na hora da penetração também. Então, ela vai ter mais excitação e tem mais chance de ter orgasmo. Então, muitas pacientes que têm dificuldade na vida sexual, a gente indica a fisioterapia pélvica. Ela é muito bem-vinda nessa fase. Não só nessa fase, né? Sim, o tempo mas, todo. Mas, sobretudo, ajuda bastante também. Doutora, e qual é o melhor momento para a mulher começar a se preparar para o climatério? Então, normalmente, as mulheres já acompanham anualmente com o ginecologista, é o que a gente recomenda. E quando chega próximo dos 40 anos, se ela começa a perceber que tem irregularidade menstrual, que tem alguns sintomas de alteração do humor, alteração do sono, da libido, já é o momento para ter um olhar mais especializado mesmo, né? Que os ginecologistas, de maneira geral, eles têm conhecimento e experiência, qualquer ginecologista, para lidar com essa fase. Mas o profissional que é especialista naquela área, ele vai ter mais sensibilidade, vai saber as perguntas certas para fazer, vai poder te ajudar melhor, investigar melhor. Então, começou a aparecer os sintomas, mesmo que seja antes dos 40, já é uma idade já é um momento bem apropriado para procurar o profissional especializado nessa área, né? Mas se não tiver sintoma nenhum, menstruação regular, tiver tudo caminhando super bem, pode continuar com o ginecologista uma vez por ano, ginecologista geral. Mas aí a importância do especialista quando aparecer os sintomas, daí chama atenção para uma possibilidade, talvez, de uma necessidade de uma reposição hormonal. Agora, qual seria o pior cenário caso essa mulher não cuide desse momento da vida dela, não busque esses profissionais especializados e não faça o tratamento adequado? O principal prejuízo quando a mulher não faz a reposição hormonal, prejuízo de saúde mesmo, é a chance maior de ter osteoporose. Né? A osteoporose pós-menopausa, só para você ter uma ideia em termos de incidência, 1 para cada 3 mulheres tem. Então, a incidência de osteoporose é muito alta. Muito alta. Então, para quem não faz a reposição hormonal, a preocupação mesmo é a massa óssea. Então, para quem não quer ou não pôde fazer, os exames de rotina que a gente sempre faz, sangue, ultrassom, mamografia, são importantes, mas, sobretudo, a densitometria. Porque tem muito médico, muitas vezes, que faz o acompanhamento das pacientes ano após ano, segue 10, 15 anos, e às vezes chega lá na clínica sem uma densitometria. Então, muitas mulheres, elas levantam uma bandeira, né? Nossa, passei super bem nessa fase, não precisei fazer reposição hormonal. Que ótimo, ótimo que passou bem, não sofreu. Mas tem que avaliar a massa óssea, sobretudo. E acompanhar com o cardiologista, por conta do risco de doenças cardiovasculares. Então, são os 2 aparelhos, né? Aparelho mais cardiovascular, que é circulatório, e ósseo. São os dois olhares que a gente precisa ter com mais cuidado, com mais atenção, para não ter nenhum prejuízo. Ou seja, é possível ter uma excelente qualidade de vida cuidando? Sim. Com reposição hormonal ou não, né? Mas tem que estar cuidando sempre, né? Avaliando todo ano. Ok. Tá bom? Doutora, muito obrigada pelas informações. Foi incrível todas essas dúvidas sendo tiradas aqui, todos os tabus sendo retirados desse espaço. E eu gostaria que você deixasse, então, o endereço da clínica, o telefone da clínica, enfim, o contato, redes sociais, para que as mulheres também possam encontrá-los. Tá joia. Eu que agradeço a oportunidade, espero que possamos fazer mais podcasts juntas. Faremos. O podcast das Renatas. Exatamente. É Avenida Independência, número 3074, Clínica Climatério. E tá dessa forma também no Instagram. Climaterium. Climaterium. Isso. Maravilha. Doutora, muito obrigada mais uma vez, você. então. E até o próximo. Até o próximo.